Agora eu vou começar da notícia que tá todo mundo perguntando, tá todo mundo falando aí. Gente, vem aí um projeto novo da Virgínia Fonseca no SBT. Vamos comentar sobre esse assunto? A Virgínia tá com a bola toda lá dentro do SBT, nos corredores da Anhanguera. Tem uma expectativa enorme para a estreia do novo programa dela, que está previsto para ir ao ar a partir de março de 2024. E o que eu descobri com exclusividade é que sim, gente, vamos ter Margareth Serrão, a grande estrela. Olha aqui para mim. Margareth Serrão, a Marga, que faz um sucesso danado nas redes sociais, com mais de 3,5 milhões de seguidores na internet, com a sua simpatia, com seu carisma. Eu adoro a Margareth. Eu descobri, o pessoal tá comentando, que ela agora vai ser estrela de televisão. Sabe por quê? Ela vai estar com a Virgínia no programa, gente. Vocês acreditam nisso? Qual vai ser a função da Margareth Serrão no novo programa da Virgínia, né? Que tem um título provisório ali nos bastidores de Sabadão. Ela vai ser uma espécie de assistente de palco, uma assistente de palco de luxo. E justamente o que eu descobri? Que o fato das duas terem uma química, uma sintonia muito grande, né, que a gente acompanha já nos stories, a emissora, o SBT, entendeu que tem tudo a ver com a proposta do programa, que é falar com a família. E aí eles entenderam que essa química de mãe e filha vai levar a mensagem que precisa. Então, para vocês que estão aí, que gostam da Virgínia, tá mais que confirmado, viu? Margareth Serrão já foi apontada ali nos bastidores como a nova estrela que vai participar ali do programa da Virgínia. Vale destacar que o Lucas Guedes também vai estar na atração, tá bom? É isso mesmo. O Lucas vai estar participando de matérias externas, em dinâmicas dentro do palco. Eles são muito amigos também. Ele é assessorado pela Talismã Digital, que é a empresa da Virgínia. E mais do que isso, vou contar pra vocês que estão me acompanhando, tá? Tem uma novidade aí, que a Virgínia, bota no GC que a gente pediu, porque é importante. Eu tô com essa câmera aqui hoje também, gente? Tô? Então tá bom. Essa novidade é boa. A vaga tá aberta pro programa da Virgínia lá no SBT, minha gente. Tem vaga aberta pra quem quiser trabalho. A Virgínia tá com uma vaga lá. Por que abriram essa vaga? A Virgínia tá começando agora na televisão. Ela é um sucesso, um fenômeno na internet, mas o SBT entendeu que vai ser importante ter um personagem que faça a escada pra Virgínia Fonseca. Ou seja, uma pessoa que faça aquelas interações, que levante a bola pra ela cortar. Matheus, o que é essa história de levantar a bola pra cortar? É aquela pessoa que faz a piada, que faz a graça, que conta a história, e a Virgínia vai lá e dá prosseguimento, né, a essa interação. Só que eu descobri que essa vaga vai ser para alguém que já tem mais experiência, que já tenha feito programas de televisão. Então, vai ter o Lucas Guedes, vai ter a Marga, que é a mãe dela, que eu tô contando aqui em primeira mão para vocês, mas também vai ter alguém com uma certa história na televisão. Ao que tudo indica, alguém mais ligado ao humor, ao entretenimento, justamente para ter esse alívio cômico na nova atração do SBT, que deve ser exibida aos sábados. Mas tô contando aqui em primeira mão que Virgínia Fonseca vem com tudo. E claro, vale reforçar, vem aqui comigo, eu quero explicar uma coisa pra vocês. O programa tá gerando um entusiasmo danado no SBT, mas antes de qualquer decisão final em relação a quadros, formatos, o SBT chamou um grupo de opinião para avaliar, para dar pitaco, para ver se tá legal em relação às ideias antes de tomar decisões finais. Então, até o momento, tá desenhado esse formato que vai ter a Marga ali como assistente de palco, vai ter o Lucas Guedes participando e um outro componente que ainda não foi definido. Então, a vaga ainda está em aberto, mas tá todo mundo comentando que a expectativa é enorme, tem tudo para ser um sucesso comercial e eu tô super ansioso para acompanhar a estreia da Virgínia Fonseca em março na tela do SBT e a gente conta essa informação aqui em primeira mão para vocês sobre essas novidades. Tem algumas outras novidades que eu conto em breve, que eu tô sabendo ali dos bastidores, mas é uma expectativa danada ali nos corredores do SBT e eu achei demais essa história. A Virgínia Fonseca tá no SBT. Os rumores agora são de que a blogueirinha vai realmente ganhar um espaço na tela da emissora de Silvio Santos. Ao que tudo indica, o sucesso da personagem nas redes sociais convenceu a diretoria a pensar num projeto que deve ir ao ar
a partir do ano que vem. O sucesso do De Frente com Blogueirinha, que é até uma referência ali, uma versão nova do De Frente com Gabi, que era um programa do SBT, realmente está viralizando na internet, fazendo um sucesso danado, levando bons personagens, né? Tiveram lá a Anitta, passou por lá, a Bruna Marquezine, né? Então tá repercutindo bastante. E o SBT, de olho no público mais novo, mais jovem, tá aí nessa negociação nos bastidores em contratar a blogueirinha, que tem uma história de vida muito legal, né? Com apenas 29 anos de idade, a gente sabe que é feito por um ator que é admiradíssimo, super competente e mais do que isso, eu tava até pegando aqui a história. Eu acho que a trajetória de vida diz tanto que eu vi uma matéria falando que o Bruno, né, que é o nome do ator que interpreta a blogueirinha, cuidava do pai doente com AVC, que tem uma história de vida de muita superação e que isso é o mais legal. A gente vê pessoas desse naipe ganhando oportunidade. E é de um talento e de uma habilidade em fazer humor absurda que acompanha aí. Quem acompanha vê. Né? Então, nota 10. E tomara que dê certo essa negociação. Eu ia gostar de ver a blogueirinha aí na televisão também, né? Na tela do SBT. A gente tem o vídeo da Ludmilla pra mostrar, porque, olha, ela falando, ela relatando o que aconteceu ali no episódio com o Thiago Gagliasso. Ele é racista, sim. Sim. Sabe o que aconteceu? A gente tava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E aí eu tava acompanhada de um cara. E daí ele conhecia esse cara. Ele chegou nesse cara, simplesmente, na minha cara e no cara. Pô, mano, tanta mina gata aqui na festa, você tá com essa macaca? Assim. Assim. Eu e o garoto, a gente olhou pra cara dele, a gente começou a discutir com ele. E aí já veio um monte de gente falando assim, não, gente, calma, é que ele é assim mesmo e tal, é que ele às vezes passa dos limites. E, sabe, não sei o que. Eu falei, mano, não tem calma. Pra esse tipo de situação não tem calma. E eu tava meio que sozinha, só tava com esse cara. E ele me defendeu também, a gente acabou indo embora do evento. Eu não tava com os meus amigos, eu não tava com a minha família e tal, então eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E esse foi um dos piores racismos que eu já sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Então eu fiquei muito mal com aquilo e eu nunca esqueci aquilo. Eu nunca esqueci aquela situação, aquele dia. Daí um belo dia a gente tava de novo no mesmo lugar. E ele veio me cumprimentar. Amor. Eu falei pra todo mundo assim, eu falei, não deixa esse garoto chegar perto de mim, gente. Não deixa de ter feito. Ele insistiu, ele se enfiou assim na roda pra falar comigo. Eu falei, não fala comigo. Não fala comigo que você é racista. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Se eu pudesse aqui, eu dava na tua cara agora. Sai de perto de mim. Aí o pai do dono da festa veio, soube da situação, colocou ele pra fora da festa. Entendeu? Porque ele ficava me olhando com cara de psicopata. De tipo assim, ó, com um olhar de raiva, sabe? Então, gente, ele votou a medalha, não foi por causa de música nenhuma, não. É porque ele é racista mesmo. Ele diz que não fez isso e que não é racista e que vai prestar uma queixa-crime. Tava na frente da delegacia. Fala, galera, chegando aqui na delegacia, porque lugar de acusar é na internet, mas lugar de provar é na justiça. Então, fui acusado de algo que eu não fiz, um crime que eu não cometi, e quem me acusou vai pagar, porque aqui, ó, não tem nenhum palhaço não. Tamo junto. Do que você faz e chame-os do que você é. Vou contar uma história pra vocês aqui, que me relataram, alguns funcionários aqui do Vidigal me contaram essa história aqui. Eu vou deixar a própria protagonista contar pra vocês. Chegou uns meninos mal encarados lá perto da gente e falou passando assim, ó, se for a Ludmilla, porque alguém passou e foi pra lá, pra onde eles estavam, que tinha gente mais afastada assim. Aí eles voltaram falando assim, se for a Ludmilla... Boa tarde, posso tirar uma foto com a Ludmilla rapidinho? Ela, cara. Já falou isso, acho que é. Assista mesmo, é calma e ali, ó. Segunda, essa aqui, ó, pode ter. É, me ensina. Ela que é artista. E comigo vocês querem tirar foto. Eu não sou a Ludmilla. É o quê? A Beyoncé? Que Beyoncé? Meu nome é Kátia. Desculpa aí, então, Beyoncé. Escrota! Bom, eu acho que a gente tem que pontuar alguns aspectos. O primeiro dos aspectos é o seguinte, o crime que foi reportado pela Ludmilla é racismo.
Antigamente a gente tinha uma distinção entre injúria racial e racismo. Agora a gente não tem mais. Isso é um ato de racismo. Né? Como que se prova um ato de racismo para que não fique aquela coisa da palavra eu disse, o outro fala eu não disse? Se prova através de testemunhas e a Ludmilla alega que outras pessoas que estavam no local ouviram. Então o delegado vai abrir um inquérito e agora provavelmente tudo vai ser apurado em conjunto. Ela alegando que ele cometeu o ato de racismo e ele dizendo que não, que ela o está difamando, imputando a ele, dizendo que ele não cometeu e além disso foi acusado injustamente. Só que como que a justiça então decifra, digamos assim, quando você tem palavra contra palavra? Primeiro, a palavra da vítima sempre vale. Ou seja, quando você tem um caso de agressão contra a mulher, quando você tem um caso de racismo, sim, você não vai esperar que o autor vá lá e confesse, fala, realmente eu fiz isso. Então, se dá muito peso à palavra da vítima, se ouve o depoimento da vítima, vê se não há contradição e me parece, e a gente está falando pelo que a gente viu até agora, sim, que a Ludmilla está muito convicta do que ela está falando e que ela tem testemunhas. Então esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é o seguinte: você identifica se aquela pessoa que está sendo cometida, acusada de cometer o crime, se ela tem algum antecedente que possa apontar para que ela haja de forma preconceituosa, para que ela possa ter feito isso. Quer dizer, uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui bem caricato. Tá. Vamos supor que eu estou andando na rua, tem um sol e eu levantei minha mão. Alguém vai falar, putz, você fez um ato nazista, de saudação como se fosse nazista. Quem me conhece sabe que eu jamais faria isso e que eu estou realmente tampando o sol. Agora, isso feito por uma pessoa que você sabe que seja nazista, já representa outra coisa. Então, o que a justiça vai olhar? Vai olhar as testemunhas e vai olhar também os antecedentes. E o Thiago Gagliasso é uma pessoa que tem polêmicas de sobra, né? Então, eu acho que todo mundo vai ter que ser ouvido, obviamente. Mas eu começaria dando muita importância à palavra da vítima. Eu acho que a palavra da Ludmilla é o ponto de partida. Ele disse que vai prestar essa queixa-crime, essa notícia é crime, mas a evidência, vamos lá, ele até mostrou que tem funcionários negros no gabinete dele. Né? Ele é deputado e ele tem também a imunidade parlamentar. Esse é um fato sintomático, né? Quer dizer, geralmente quando uma pessoa é acusada de homofóbica, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: não, mas eu tenho amigos gays. Né? E quem é acusado de racismo, muitas vezes a primeira coisa que fala, não, mas eu tenho amigos negros, eu convivo com pretos, com brancos, enfim. Então isso por si só, o fato dele falar que convive ou que tem companhia, amizade com pessoas de todas as cores, não significa nada. O que vai se apurar é se realmente ele disse o que disse, e se ele disse foi um ato de racismo. Vamos imaginar que ela tem a testemunha. Ele tem a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é para os crimes cometidos no mandato. O que significa o seguinte: eu, enquanto deputado, enquanto senador, eu tenho a minha liberdade de expressão e não posso ser tolhido, não posso ser cortado por conta disso. Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, mas eu não tenho liberdade de cometer crime. Ele demonstrou no vídeo, no material que ele postou nas redes sociais, que a Ludmilla, em algum momento, teria demonstrado, mesmo sendo uma mulher negra, racismo com outras pessoas. E que alguém dá a entender isso, verbaliza isso no vídeo. Que é quando ela virou até meme, né? Falando, ela falou que era a Kátia, etc. É um argumento dele. Então ele diz, ele usa um termo tipo assim, ela tá falando que sou eu, mas acho que é ela. Esse argumento é possível. Quer dizer, já se sabe que, por exemplo, uma pessoa gay pode cometer homofobia. Quer dizer, eu vou lembrar um caso aqui há pouco tempo que o Jean Willis fez lá uma ofensa ao governador do Rio Grande do Sul. Ambos são gays. E, na realidade, se concluiu que o Jean Willis cometeu um ato de homofobia. Quer dizer, ele pode, assim como uma pessoa, é mais difícil, obviamente, mas o fato de uma pessoa ser preta, ser branca, enfim, ela pode também cometer um crime de racismo, mesmo sendo negra. Então, assim, em tese, o que ele diz, se comprovado, pode existir. Tá? Então, assim, você vai ter que apurar se tanto ele quanto ela, enfim, é uma apuração, porque
como eu te disse, a gente está naquele momento ainda do palavra contra palavra. Então a gente vai ter que entrar nas testemunhas, a autoridade policial é que vai ter que ouvir todas as partes. É muito apressado agora, nesse momento, obviamente, a gente formar alguma conclusão e nem tem como, porque ainda está no palavra contra palavra. Mas com certeza eu acho que a delegada vai conseguir apurar isso. E agora a gente vai falar de Jojo Todinho e Lucas Souza, tá? Um assunto que também nas últimas horas levantou muitos embates. O Lucas Souza agora há pouco se manifestou, então eu vou trazer uma informação aqui para vocês que eu recebi um pouquinho antes de entrar no ar. Eu estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte: Matheus, o Lucas ficou decepcionado, sim, quando soube o posicionamento que a Jojo teve nas últimas horas, quando ela decidiu revelar as conversas dele com outro homem. Ele não esperava isso, justamente porque do lado de fora tinha um combinado, um acordo que não era diretamente com ela, mas com pessoas que cuidam da carreira dele em relação a uma série de questões. Aí que tá. O ponto é, se a Jojo foi pra rede social, eu vi que teve muita gente criticando, é porque eu acredito que ela chegou no limite do limite dela, gente. Por mais que a gente levante aqui, não foi o momento certo, ele não tava aqui pra se defender, agora ele tá. Agora ele tá do lado de fora. Agora o Lucas pode falar então sobre o caso, mas não vale o silêncio. Ele tem que responder sim essa história, porque não dá também pro público ficar vendido, na minha opinião, em relação a essa versão que a Jojo deu. Porque pra mim tem essa também. O ditado se ficar calado é porque tem coisa aí. Na minha opinião. Se ele não falou mesmo, se a Jojo tá inventando essa história, se não é verdade, responde. Tem a ver com a sexualidade? Não tem a ver com a sexualidade. Tem a ver com a história da traição e da agressividade dele. Inclusive a história que envolve o chute no cachorro. É sobre isso que a gente tá falando. E traição é traição. Se foi com homem, se foi com mulher, se foi com 10 homens, se foi com 10 mulheres, se foi com... Não importa. Errou. Na minha opinião, errou. Se teve esse comportamento, errou. Agora, se ele não fez, ele tem que chegar e falar. Essa é a minha opinião. E eu estou falando isso porque eu vi que tem torcida do Lucas falando foi injusto. Até para saber, doutor Francisco, essa exposição, contar algo da vida íntima de um casal, ela pegou a conversa, segundo ela, com outro homem. Ela expôs na rede social, o pessoal falou, ele estava trancado no reality show, não ia poder se defender. Isso pode virar processo, dá problema com a justiça? Pode gerar processo e dar problema com a justiça. Agora, a gente tem um limite aí que é muito, digamos assim, cinzento, porque você tem, por um lado, a mídia social, que é um local em que as pessoas se expõem, colocam sua vida e colocam sua opinião. E, por outro lado, você tem a lei que impede algumas condutas. Vou dar um exemplo para você. Stalking, seguir alguém, filmar, aquela coisa que a gente já viu em série de TV. Agora aquilo é um crime no Brasil, está previsto no Código Penal o crime do stalking. Tem um outro crime que a gente chama de porn revenge, que seria o pornô de vingança, digamos assim, que é justamente o marido, a esposa, que quando separa, expõe um vídeo, expõe uma conversa, isso está previsto no Código Penal agora. Agora, se isso vai configurar ou não o crime, quer dizer, aí, como sempre, e tudo em direito vai depender da apuração. Agora, em tese, sim. Essa polêmica da Jojo, o que muita gente diz é o seguinte: primeiro começou dizendo que ela fez lá as afirmações dela e apresentou a conversa no momento que ele não podia responder porque ele ainda estava dentro da fazenda naquele momento. Sim. Né? Então, de fato, naquele momento, era uma coisa que a gente chama de desproporção muito grande, ou seja, que é quando alguém fala e o outro está impedido de responder. Mas é isso que eu queria entender. Vamos lá. As pessoas acusaram. Jojo Todinho falou do Lucas, ele estava dentro da fazenda, confinado, expôs as conversas que, segundo ela, ele tinha com outros homens, mas ele não podia se manifestar. Isso juridicamente poderia dar algum problema? Eu acredito que não, porque assim, como ele saiu a tempo, e aí, digamos assim, teve um fator... Menos de 24 horas, né? Isso, teve um fator quase que sorte para a Jojo. Porque você imagina o seguinte, se ela faz essa afirmativa e ele continua lá mais 30 dias sem chance de responder, e essa notícia repercutindo, as pessoas falando, isso crescendo. Isso poderia dar problema para ela, mas assim, ele saiu em seguida. Ele tem condições de hoje, ou nesse momento, ou amanhã, se ele quiser,
responder o que ele quiser. E eu afirmo aqui, tá, gente? Eu acho que o Lucas tem que falar. Ele falou de saúde mental, que ele tá afastado, que ele acabou de sair, eu super entendo. Mas em algum momento ali nas próximas horas, ele vai ter que se posicionar em relação a isso, porque ele sabe, e o que me falaram, ele ficou decepcionado com a atitude da JoJo de expor esses detalhes. Não era o que ele esperava, tanto que ele falava bem dela dentro da sede lá da Fazenda, pra tentar realmente botar panos quentes nessa separação que foi tão tumultuada. Agora, o que o doutor trouxe é, beleza, ele saiu. Agora, então, ele tá com um lugar de... Ele pode falar. Ele pode falar. Aí obviamente, você tem um problema que tem que ser discutido pelo seguinte, o que levou a JoJo também a fazer essas afirmativas? Quer dizer, ela chegou no limite, né? Total. As pessoas... Ele entrou com a foto dela, doutor. Pois é. Ele ficava lá falando dela, ficava falando e as pessoas marcando ela 24 horas por dia nas redes sociais. Então, ela se sentiu usada, quer dizer, ele falou, pô, ele tá usando inclusive da minha popularidade para que ele possa se promover na Fazenda no movimento que ela entendeu totalmente falso, porque ele não tinha mais nenhuma relação com ela e tentou usar a imagem dela. E aí, chegando no limite, ela, digamos assim, fez o desabafo. Sim. Agora, como você diz, é o seguinte, eu acho que assim, a gente também tem que ter um cuidado para que nem todas as questões a gente fale tem que acabar na justiça, tem que acabar na justiça. Porque senão a gente enche a justiça por conta de problemas de relacionamento com discussão. Né? É óbvio que um caso de agressão, um caso de abuso financeiro, psicológico, tem que acabar na justiça. Agora, um caso como esse, eu acho mais fácil ele responder. Ele se posicionar, já que ela fez a afirmação dela.